Boa noite a todos. Convido a senhora secretária a proceder à verificação de presença dos vereadores. Adriano Aronque, Carlos Eduardo Assunção, João Batista Martellini Filho. Presente. Júlio César Coan. Presente. Lauro Paladini Neto. Maria da Conceição Dalbó Vieira. Pedro Souza Campos Neto. Presente. Sandra Maria Ferreira Vaz Takakura. Presente. Sidney Machado dos Santos. Presente. Havendo número regimental para a abertura da sessão ordinária, invocando a proteção de Deus, nosso Senhor, declaro aberta a presente sessão ordinária. Solicito ao vereador Sidney Machado dos Santos que proceda à leitura do trecho bíblico e convido todos para ficarem em pé. Ó Senhor, nosso Deus, como é grande o vosso amor em toda a terra. Sobre os propósitos dos céus se eleva a vossa majestade. Na boca das crianças e dos pequeninos colocai a nossa fortaleza contra os vossos inimigos, para reduzir ao silêncio inimigos e rebeldes. Quando contemplamos aos céus, obras das vossas mãos, a lua e as estrelas que vós fizeste, que o homem para vós lembraste dela, o filho do homem para dele cuidaste. Contudo, pouco lhes falta, para que seja um ser divino, de glória e de honra, e coroastes. Convido a senhora secretária a proceder à leitura da ata da sessão anterior. Solicito a dispensa da leitura da ata da sessão anterior, senhor presidente. Está em votação a solicitação de dispensa da ata da sessão anterior, dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Solicitação essa do vereador Dr. João Martellini. Quem concorda, permaneça sentado. Quem discorda, levanta-se. Aprovado. Iniciando o expediente da sessão, vamos fazer a leitura das respostas dos requerimentos. As primeiras respostas de requerimentos separadas para a leitura de hoje são da autoria do vereador Carlos Eduardo Assunção, que não se encontra presente. Então, dessa forma, deixaremos essa leitura para uma sessão posterior, quando estiver presente o vereador autor. Passaremos, então, para a leitura das respostas de requerimentos dos autores: Pedro Souza Campos Neto, Júlio César Coan, Sidney Machado dos Santos, Sandra Maria Ferreira Vaz Takakura e João Batista Martellini Filho. Trata-se, inicialmente, da resposta ao requerimento 49 de 2015. Neste requerimento, os autores solicitaram à secretaria competente que analisasse a possibilidade da alteração do horário da abertura do posto de saúde da Coab, bem como também dos demais postos de saúde do município, passando para 6 horas da manhã, garantindo assim que as pessoas possam se abrigar enquanto aguardam para preencher as fichas de atendimento. A resposta, assinada pelo secretário de Saúde, Dr. Arnaldo Benedito Orsolini, consta que está sendo preparado um novo
concurso para médicos, com vias de ser aberta ainda no mês de março de 2015, e a Prefeitura, através da Secretaria de Saúde, está empenhada no sentido de que, com a realização desse concurso e com as vagas para médicos efetivamente preenchidas, o problema dos horários de atendimento aos pacientes nas unidades seja solucionado. E outro aspecto a salientar é que fizemos nova inscrição para o programa Mais Médicos, do Ministério de Saúde, solicitando a designação de mais 2 profissionais para o nosso município. Existe a possibilidade concreta que o nosso município venha a ser contemplado com esses novos profissionais. Essa é a resposta do secretário de Saúde. A palavra está aberta, se algum vereador quiser se manifestar. Eu gostaria. Com a palavra, a nobre vereadora Sandra Takakura. Nobre presidente, nobres colegas, público presente. Acredito que o requerimento não ficou respondido. Nós não questionamos acerca do atendimento médico, e sim dos pacientes ficarem muito cedo, às vezes 5 horas da manhã, aguardando na fila, no frio, na chuva, mães com crianças, pessoas idosas, principalmente. Então, foi isso que foi questionado, não a falta de atendimento médico. Foi questionado também por que não se toma uma medida inteligente, como marcar a consulta por telefone. Numa outra oportunidade, foi dito porque os pacientes, às vezes, marcam e não comparecem. Mas esses pacientes são matriculados no posto onde mora perto, né, no bairro onde mora. Então, pode muito bem, numa próxima oportunidade, ele perder, se não justificado devidamente, ele perder a oportunidade de poder marcar por telefone. Ele vai ter que ir realmente ao posto para marcar a sua consulta. Então, esse agendamento via telefone é tão simples. Nós temos funcionários nos postos. Atende-se o telefone e marca essa consulta, sem precisar de estar tão cedo, porque chega lá antes das 7, espera o posto abrir, depois é atendido pelo funcionário às 7 horas da manhã e fica aguardando o médico até o horário que o médico costuma chegar. Então, quer dizer, não é inteligente isso. Precisa melhorar isso daí. E a resposta não foi de acordo com o que a gente questionou. Obrigada, era só isso que eu tinha. Algum outro vereador gostaria de se manifestar? Com a palavra, o nobre vereador Carlos Eduardo Assunção. Falando nessa questão também, hoje mesmo o prefeito Manuel Davi esteve lá no bairro, na Coab, né, na UBS. Então, acho que ele pôde ver de frente isso daí, porque ao momento que ele estava lá, muitos amigos e amigas me relataram que levaram essas reclamações a ele. E também essa questão que o requerimento está falando, é a questão da chegada, né? Acho que essa acolhida, até a solução foi dada até no próprio requerimento. Então, acho que isso que é importante, essa acolhida que tem que ser feito, ser revisto aí pela Secretaria de Saúde, né? Junto ao governo, para que acolha as pessoas que chegam lá na parte da manhã, né? Que geralmente tem que estar lá 5h30, 6 horas da manhã. Então, esse é o que a gente está debatendo aí, né? Que a gente quer que essa melhoria seja feita lá. Então, acho que é isso que a gente tem que olhar, porque o atendimento, né? A gente tem lá o doutor Álvaro lá, que né, com a sua idade, que está mais firme lá no batente, até atinge, né, os anseios do nosso povo lá, mas que seja inciso mesmo esse acolhimento e cada vez mais melhore o atendimento. Hoje acho que ele pode sentir na pele lá o que o pessoal está se passando lá.
Mais algum vereador gostaria de se manifestar? Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, doutor João Batista Martellini. Senhor presidente, nobres colegas, funcionários, demais pessoas que assistem à presente sessão. Eu só quero, não obstante elogiar aí as palavras do nobre colega Carlos Eduardo, dizer que nós estamos cansados de visitas, sabe? O prefeito ele visita muito, tira muito foto, viaja muito, mas não resolve nada. Então, esse problema do posto de saúde não é de hoje que ele está sabendo. Ele não precisaria ir lá para tomar conhecimento. Vamos ver se vai ter solução. Espero isso só. Porque visitas, viagens e passeios... Muito obrigado. Mais algum vereador gostaria de se manifestar com relação à resposta? Então, eu gostaria de concluir que, realmente, a resposta ela não veio direcionada ao que foi perguntado. Foi feito aqui um anúncio da contratação de médicos, mas não é esse o problema, a contratação. É também um problema, mas não é o que foi requerido nesse requerimento. O que nós gostaríamos de saber é se haveria essa possibilidade de uma abertura do centro de saúde num horário mais cedo para abrigar as pessoas, uma vez que, como as consultas, como a vereadora Sandra falou, como as consultas não são agendadas, ordem de chegada, então as pessoas chegam cedo para poder guardar lugar na fila para a sua consulta. Se o posto abre às 7 e as pessoas chegam às 6, se estiver chovendo, a pessoa fica na chuva. Então, no frio, o objetivo, então, do requerimento é para que a Secretaria de Saúde deslocasse um funcionário que fosse para abrir o posto mais cedo, para que essas pessoas pudessem aguardar dentro e no local do posto, no local coberto e no frio, né, no inverno que vai chegar agora, que essas pessoas fiquem no local mais quente. Então, veja, essa era a problemática levantada, então realmente não foi resolvido. E essa sugestão partiu, inclusive, dos próprios moradores da Coab, que tem um abaixo-assinado solicitando isso. Mas... Então, a resposta não veio a contento, veio que vai aumentar o número de médicos e com isso vai solucionar o problema. Não vai, porque um número maior de médicos, a demanda é crescente, o nosso município está crescendo, a gente sabe disso. Então, continuarão as filas, e com as filas continuará essa espera indevida, né, no local indevido. Então, vamos depois reforçar esse requerimento e ver se a resposta vem a contento. Vamos passar agora para o próximo requerimento, de número 50, de 2015, da autoria dos mesmos autores já mencionados, Dr. Pedro, Júlio Coan, Sidney Machado, Sandra Takakuri e Dr. João Martellini. Foi, nesse requerimento, solicitado reparos no asfalto da rua Professor Batista de Santos. Esse requerimento foi respondido pelo secretário de Serviços Municipais, João Carlos Pires Uriana, informando que a obra foi executada. Muito bem. Então, com a palavra os vereadores, eu acho que aqui não temos o que, né? Então, foi executada a obra, era o objetivo do requerimento. Requerimento número 51 dos mesmos autores, solicitando o reparo na estrada rural bairro Bom Retiro, em frente à Granja Forte, que o local estava intransitável, e a resposta do secretário João Carlos Pires Uriana, informando que já foram também arrumados, inclusive com a cabeceira da ponte que estava cedendo. Então, vamos passar já ao requerimento 55, depois comentamos todos de uma vez. Ouvido o plenário para que, após contato com a secretaria competente, providencie reparos na erosão existente no Lago da Serra, que está avançando para a Avenida Amério Esquincarol, já está próximo ali à calçada. Em resposta a este requerimento, o secretário de Serviços Municipais, João Carlos Uriana, responde que estamos acompanhando e tão logo julguemos necessário, estaremos providenciando esse conserto, que já é de nosso conhecimento. Então, com esse fecham os requerimentos destes autores.
Algum vereador gostaria de fazer algum comentário sobre esses requerimentos? Então, finalizando, apenas um lembrete que esse requerimento último que li, do Lago da Serra, a erosão já está chegando próximo à calçada, então ele disse que está acompanhando, então vamos aqui deixar nossos votos de que ele realmente consiga acompanhar e agir na hora certa para não ocorrer como na Rua Madre Ambrosina, que nós avisamos quando estava no início, que a obra deveria custar 10 mil e não 100 mil. Deixou andar muito para fazer a ação. Então, nós temos que, com o papel de fiscalização de vereador, nós estamos também acompanhando os trabalhos. Agora, vamos passar para os requerimentos da nobre vereadora Sandra Maria Ferreira Vaz Takakura, em conjunto com o vereador Júlio Coan, Sidney Machado dos Santos, doutor João e doutor Pedro. Esses requerimentos são os de número 53 e 54. Vou ler os dois, depois ponho a palavra em discussão. O 53 foi solicitado que se providenciasse o devido reparo na iluminação pública da Fernão Dias, altura do número 37, no bairro Jardim Bonanza. A resposta vem assinada pelo secretário de Serviços, João Carlos Juliana, onde ele diz que a Prefeitura do município de Tietê está recebendo pedidos de conserto de iluminação pública na Secretaria de Serviços. Se os postes estão apagados há mais de 7 dias, foi porque nenhum morador reclamou. Sugiro que, quando houver esse tipo de pendência, os nobres vereadores indiquem para o munícipe ligar para a Secretaria de Serviços. Então, essa foi a resposta do secretário João Carlos Juliana. E o requerimento 54... Vou falar os dois. O 54 que providencia a limpeza da calçada, bem como devida notificação do proprietário do terreno localizado na rua Francisco Costa, no Jardim Bonanza. Francisco Costa, número 361. A fim de que seja efetivada a limpeza dos mesmos. A resposta vem da Secretaria de Obras e Planejamento, assinado pela secretária Lígia Pontes Pasquale Dias, informando que foram expedidas notificações aos proprietários do terreno para executarem a limpeza e capinação dos mesmos. Algum vereador gostaria de se manifestar? Essa palavra, senhor. Vereadora autora, com a palavra, Sandra Takakura. Senhor presidente, nobres colegas, público presente. Gostaria de agradecer as respostas, porque as dos terrenos que precisam ser limpos já foram notificados, então ótimo. Porém, a iluminação foi consertada e deixaram acesa até hoje, dioturnamente acesa a lâmpada. Já foram notificados desse problema via telefone, mas não foi tomada nenhuma providência. Até hoje a lâmpada está lá acesa dioturnamente. Alguns moradores disseram que era para ser, acho que estão compensando os dias que ficaram apagados, né? A luz não tinha iluminação, agora tem de dia e de noite, que é para compensar. Eu espero que a secretaria aproveite agora para regular, né? Apenas à noite eles pedem a iluminação. Obrigada. Mais algum vereador gostaria de se manifestar? Eu havia, no início, pulado aqui as respostas dos requerimentos do vereador Carlos Eduardo Assunção, mas como ele já está aqui presente, eu vou voltar, então, e fazer a leitura em bloco destes requerimentos, dessas respostas de requerimento. Trata-se do requerimento 37 de 2015, onde foi solicitado que a secretaria competente providenciasse os devidos reparos no asfalto da rua José Pires de Arruda Melo. A resposta deste requerimento, assinada pelo secretário de Serviços João Carlos Pires Juliana, informa que esse serviço já foi executado.
Em resposta ao requerimento 38/2015, do vereador Carlos Eduardo Assunção, solicitando que se providencie os devidos reparos no asfalto da rua Bela Vista. A resposta veio assinada pela secretária de Governo e Coordenação do município, senhora Roberta Belazuliana. Atualmente, a Rua Bela Vista tem a necessidade de diversos reparos, e não somente o recapeamento. De acordo com levantamentos técnicos da Secretaria de Obras, antes de elaborar o recap, é necessário implantar uma rede de drenagem que capte as águas de chuva em toda a extensão da Rua Bela Vista. Estamos elaborando o projeto de drenagem e, em breve, encaminharemos para o Ministério da Integração Nacional em caráter de urgência, para que possamos resolver os problemas encontrados nessa rua. Requerimento 39/2015, do mesmo vereador. Solicita manutenção na estrada rural do bairro Jabaquara. A resposta vem assinada pelo secretário de Serviços Municipais, João Carlos Uriana, informando que a estrada em questão já foi arrumada. Requerimento 43/2015, do mesmo vereador, solicitando que se realize a obra necessária da Rua Santíssima Trindade, número 178, para evitar os graves problemas ocorridos no local quando da ocorrência de chuvas fortes. A resposta, assinada pelo secretário de Serviços, João Carlos Uriana, diz que também, por conta de informações, já foi agendado com a moradora do local que estaremos arrumando essa rua assim que solucionarmos alguns problemas mais urgentes causados pelas fortes chuvas na zona rural, pois a equipe que faz esses reparos é a mesma. Mesmo assim, a Prefeitura conseguiu recursos para a troca de toda a tubulação existente no local, o que deve ocorrer o mais breve possível. Requerimento 44/2015, também do vereador Carlos Eduardo Assunção, solicitando para que sejam efetuadas as devidas melhorias nos campos municipais de futebol da cidade, especialmente dos bairros Povo Feliz e São Pedro. A resposta vem assinada pelo secretário de Esportes, Fábio Vidotto Belotto, informando que o solicitado encontra-se previsto no cronograma de trabalho e será realizado em momento oportuno. E, finalmente, o requerimento 47/2015, também do vereador Carlos Eduardo Assunção, onde é solicitado que se informe a esta Casa de Leis quantas empresas foram fechadas no município de 2013 até a presente data, quantas foram abertas, quantas demissões e quantas admissões foram executadas. A resposta vem assinada pelo secretário de Finanças, Adilson Gomes Abreu, informando que o total de requerimentos de encerramento de empresas de 2013 até a presente data é de 540 empresas. E o total de requerimentos de aberturas de empresas no mesmo período é de 888. Quanto à solicitação total de demissões e admissões, não possuímos estas informações. Então, essas são as respostas dos requerimentos. Algum vereador gostaria de se manifestar? O vereador autor? Peço palavras, senhor presidente. Com a palavra, o nobre vereador Carlos Eduardo Assunção. Senhor presidente, referente ao requerimento 38 da Rua Bela Vista, eu gostaria que, pelo menos, tivesse, até coloquei no requerimento, para ter colocado nessa operação que está sendo realizada no município, em relação a tapa-buracos. Porque se a gente for depender do Ministério da Integração Nacional, isso aí vai ficar para 2022, lá quando o Lula encerrar o seu mandato novamente. Então, esse aqui eu vou reiterar esse requerimento, pedindo para que pelo menos a Rua Bela Vista entre nessa operação tapa-buraco, da qual eu vou até passar o e-mail hoje mesmo para João Carlos Juliana, porque eu sei que é um secretário que contento. E sobre o requerimento da troca da tubulação, da Rua Santíssima Trindade, também só para a gente ter, acho que até a dona Sandra tem
né, dona Sandra, a gente já, né, do outro mandato a gente já acompanha, o doutor João Martins também já acompanha, mas ela protocolou, só para a gente ter uma noção, em janeiro de 2013, né, ela protocolou e foi também respondido isso aí no momento oportuno, mas a gente conseguiu falar com o João Carlos lá e realmente acho que ele vai dar um prazo de 90 dias. Até gostaria que vocês também, né, vamos marcar 90 dias aí para que esse serviço seja executado. Às vezes, se esse vereador esquecer, que qualquer um outro vereador também se manifeste sobre esse requerimento, né, para que a gente realmente solucione o problema na Rua Santíssima Trindade, que já vem por anos isso daí. O que também o que me intriga é assim, que veio da resposta aí da Secretaria de Esportes, foi com o que o campo, né? O que a gente pediu, até deixei explícito no requerimento, não era só o campo em si, mas sim todo o contorno do campo. Se você passar no bairro Por Feliz, hoje mesmo passei por lá, você passa no meu bairro, no bairro da Coab, não fui até o São Pedro, mas como mandaram foto, eu recebi essa reclamação. A gente não é solucionar o problema só do campo, porque o campo também já voltou com a grama, a gente sabe que esse período é um momento que chove muito, mas ao redor do campo, né, porque a criança ela tem que chegar no campo. E não adianta o campo estar com a grama baixa e ao redor está aquele mato. Então, aí que está o perigo também. Então, é isso aí que a gente está pedindo, não sei se eles, pela resposta, não entenderam, mas eu vou reiterar também esse requerimento. E o que está me assustando, né, aqui na cidade de Tietê é a taxa de desemprego, né? Acho que até o doutor João também recebe vários currículos aí, a gente que fica quase todo dia aqui, né? A gente tem recebido muito currículo, a gente está vendo que muitas pessoas estão sendo demitidas. Então, acho que, né, a Secretaria de Governo ela tem que realmente se empenhar em buscar uma solução. A gente sabe que é uma crise nacional, mas temos caminhos para que a gente tente solucionar, dando prioridade às empresas daqui. A gente tem que tentar viabilizar alguma coisa, né? Então, esse é as ponderações que eu vi através dessas respostas que veio do governo. Mais algum vereador gostaria de se manifestar sobre esses requerimentos? Então, apenas gostaria de salientar que eu tenho observado que, algumas vezes, os nossos requerimentos eles se referem a mais de uma secretaria, porque não sei se a limpeza ao redor dos campos, do campo seria da Secretaria de Esportes, como respondeu, ou da Secretaria de Serviços. Né, então, talvez, lógico, a responsabilidade é da Secretaria de Esportes, mas ele teria que, talvez, solicitar a Secretaria de Serviços que ajudasse... Secretaria de Serviços, né? Então, quer dizer, às vezes os requerimentos nossos chegam e na distribuição lá não vão para o secretário responsável por aquela resposta, e a resposta às vezes fica... Então, seria bom reiterar, solicitando à Secretaria de Serviços, para que possa vir uma resposta mais a contento. Gostaria apenas, antes de passar a seguir aqui com os trâmites da sessão, só registrar aqui a presença, falando dos secretários, registrar aqui a presença do secretário Osinaldo da Educação hoje aqui. É um prazer tê-lo aqui. Sinta-se à vontade, sinta-se em casa aqui. E hoje pode conhecer um pouquinho da nossa dinâmica também aqui, né? Quando manda as suas respostas, já sabe agora o que acontece. Perfeito. Muito bem. Continuando, dando sequência a essa sessão, então, convido a senhora secretária a proceder à leitura dos projetos. Projeto de Lei 06 de 2015 dispõe sobre a alteração do artigo 177 da Lei número 1259/74, de 23 de maio de 1974, que institui o Código de Posturas do Município e dá outras providências. Data da entrada, 18/3/2015, autoria Poder Executivo. Projeto de Lei 07 de 2015 altera a redação do artigo 1º e do parágrafo 4º do artigo 4º da Lei 3.283, de 28 de fevereiro de 2012, que estabelece o estacionamento regulamentado de veículos automotores em vias e logradouros públicos, Zona Azul,
e da outras providências. Data da entrada, 24/3/2015, autoria Poder Executivo. Projeto de Lei 08 de 2015 dispõe sobre o reajuste de vencimentos, salários e subsídios dos servidores públicos municipais e agentes políticos da administração direta, indireta e Câmara do município de Tietê, São Paulo, nos termos do inciso 10º do artigo 37 da Constituição Federal. Data da entrada, 25/3/2015, autoria Poder Executivo. Projeto de Lei 09 de 2015 autoriza o Poder Executivo Municipal a fazer doação e outorgar a escritura de imóvel urbano ao Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, SAMAI, destinado à construção, instalação e funcionamento do Centro Operacional da Autarquia e da outras providências. Data da entrada, 27/3/2015, autoria Poder Executivo. Projeto de Lei 11 de 2015 dispõe sobre a utilização de água para limpeza de fachadas, calçamentos, passeios públicos residenciais, comerciais, industriais e veículos no município de Tietê. Data da entrada, 22/4/2015, autoria Poder Executivo. Projeto de Lei 12 de 2015 dispõe sobre concessão de ajuda financeira à entidade que especifica no exercício de 2015 e da outras providências. Data da entrada, 7/4/2015, autoria Poder Executivo. Projeto de Lei 13 de 2015 dispõe sobre a abertura de crédito suplementar no valor de R$ 96.713,70 e da outras providências. Data da entrada, 7/4/2015, autoria Poder Executivo. Projeto de Lei 14 de 2015 dispõe sobre concessão de ajuda financeira às entidades que especifica no exercício de 2015 e da outras providências. Data da entrada, 7/4/2015, autoria Poder Executivo. Projeto de Lei 15 de 2015 dispõe sobre a abertura de crédito suplementar no valor de R$ 24.844,37 e da outras providências. Data da entrada, 7/4/2015, autoria Poder Executivo. Projeto de Lei Complementar 10 de 2015 dispõe sobre a criação de cargo de provimento em comissão, denominado Coordenador de Fiscalização Ambiental e Monitoramento de Áreas de Preservação, e a extinção do cargo de provimento em comissão, denominado Diretor do Departamento de Administração, Gestão, Consultoria e Contencioso Judicial e da outras providências. Data da entrada, 18/3/2015, autoria Poder Executivo. Projeto de Lei Complementar 11 de 2015 acrescenta o inciso 5º ao artigo 146 da Lei Complementar 11 de 2014, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do município de Tietê e da outras providências. Data da entrada, 23/3/2015. Autoria Poder Executivo. Projeto de Lei Complementar 13 de 2015 altera o anexo 1 da Lei Complementar 13 de 2014, de 11 de junho de 2014, que dispõe sobre a estrutura do plano de cargos, carreiras e vencimento dos servidores públicos do município de Tietê e da outras providências. Data da entrada, 7/4/2015, autoria Poder Executivo. Projeto de Lei 10 de 2015 dispõe sobre denominação Rua José Zamuné. Data da entrada, 2/4/2015. Autoria Adriano Aron, Carlos Eduardo Assunção,
João Batista Martellini Filho, Júlio César Coan, Lauro Paladini Neto, Maria da Conceição Dalbó Vieira, Pedro Souza Campos Neto, Sandra Maria Ferreira Vaz Takakura e Sidney Machado dos Santos. Projeto de Resolução 2 de 2015, da nova redação a dispositivos do Regimento Interno da Câmara Municipal de Tietê. Data da entrada, 6/4 de 2015. Autoria, Pedro Souza Campos Neto, Júlio César Coan, Sidney Machado dos Santos, Sandra Maria Ferreira Vaz Takakura e João Batista Martellini Filho. Seguindo os trâmites legais desta casa, os projetos que acabam de serem lidos pela senhora secretária foram despachados para as comissões permanentes exalarem pareceres. Requerimentos. Requerimento 76 de 2015. Considerando que as unidades de saúde funcionam de segunda a sexta em horário comercial, considerando que muitos munícipes reclamam que não conseguem agendar consulta durante a semana em razão de compromissos com o trabalho, considerando que, se alguns postos de saúde funcionassem aos sábados, pelo menos 1 a 2 vezes por mês, com algumas especialidades, certamente facilitaria muito a vida desses munícipes. Requeremos, ouvido o plenário, se oficie ao senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, estude a possibilidade da abertura dos postos de saúde aos sábados, pelo menos 2 vezes por mês, com atendimento de clínico geral, pediatra e ginecologista, assim de atender os munícipes que não conseguem agendar consulta durante a semana. 6 de abril de 2015, Sandra Takakura, Sidney Machado, João Martellini, Pedro Campos. Está em discussão o requerimento número 76 de 2015. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, a nobre vereadora Sandra Takakura. Esse requerimento se deve ao fato de que nós estamos numa época de economia de água, economia de atendimentos médicos desnecessários, de procedimentos médicos desnecessários e de energia, de muita coisa. Então, a gente, às vezes, pode até pensar que uma providência dessa vai acarretar mais, vai onerar mais o município. E não é assim que acontece, porque as pessoas que trabalham, elas não podem agendar uma consulta médica que não é urgente durante a semana. Se ela tivesse 1 ou 2 sábados, bastava um posto de saúde só, o Central, por exemplo, que tivesse um ginecologista para as mulheres que trabalham, que tivesse um pediatra, para que essas famílias pudessem levar suas crianças, seus filhos que apresentam algum problema de saúde, que não é grave, melhor, que não é urgente, e também um clínico geral, para detectar outras especialidades que essas pessoas precisam ser encaminhadas. E aí, sim, elas teriam que faltar ao trabalho para frequentar um neurologista, um oftalmologista, e etc. Então, esse requerimento iria trazer menos atendimentos ao pronto atendimento, porque, às vezes, as pessoas não têm tempo de se cuidar. Quando vão ao pronto atendimento, é porque a coisa já se agravou, é muito mais caro para o município, porque ele tem que despender de internações, de medicamentos que são mais caros do que se tratasse de forma no início da doença, em que a doença se apresenta. Então, é por isso que se deve esse requerimento. Muito obrigada. Continua em discussão
o requerimento 76 de 2015. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o nobre vereador Carlos Eduardo. Senhor presidente, acho muito pertinente esse requerimento, no qual parabenizo a autora do requerimento, dona Sandra, e também peço que seja feito esse estudo realmente, né, e que seja uma resposta positiva, e peço para assinar em conjunto com Vossa Excelência, se assim permitir. Continua em discussão o requerimento número 76 de 2015. Está em votação o requerimento 76 de 2015. Quem concorda, permaneça sentado. Quem discorda, levanta-se. Aprovado. Requerimento 77 de 2015. Requeremos, ouvido o plenário, se oficie ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, providencie a pintura da quadra de tênis localizada no ginásio de esportes Acácio Ferraz. 6/4 de 2015, João Martellini, Sidney Machado, Sandra Takakura, Pedro Campos. Está em discussão o requerimento 77 de 2015. Está em votação o requerimento 77 de 2015. Quem concorda, permaneça sentado. Quem discorda, levanta-se. Aprovado. Requerimento 78 de 2015. Requer ouvido o plenário, se oficie ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que, após, através da secretaria competente, informe detalhadamente todos os imóveis alugados pela municipalidade desde 2012 até a presente data, os seus respectivos endereços, órgãos que funcionam em cada imóvel alugado e valor do aluguel. Requeiro ainda que encaminhe cópia de todos os contratos de imóveis alugados pela Prefeitura, existentes desde janeiro de 2012 até a presente data, 6/4 de 2015, autoria Carlos Eduardo Assunção. Está em discussão o requerimento 78 de 2015. Está em votação o requerimento 78 de 2015. Quem concorda, permaneça sentado. Quem discorda, levanta-se. Aprovado. Considerando que os veículos de comunicação da cidade publicam quase que constantemente notícias de emendas parlamentares de deputados em benefício de nosso município, considerando que a população nunca consegue saber quais verbas realmente chegam aos cofres da Prefeitura. Considerando o dever constitucional de fiscalização do vereador, requeiro ouvido o plenário se oficie ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que, através da secretaria competente, informe esta Casa de Leis quais as emendas parlamentares de deputados estaduais e federais, e as que foram efetivamente recebidas pelo município de Tietê, desde o ano de 2012 até a presente data, detalhando em qual programa municipal cada emenda foi aplicada. 6 de abril de 2015, Carlos Eduardo Assunção. Está em discussão o requerimento 79 de 2015. Está em votação o requerimento 79 de 2015. Quem concorda, permaneça sentado. Quem discorda, levanta-se. Aprovado. Requerimento 80 de 2015. Considerando que a Prefeitura Municipal contratou, entre os anos de 2013 e 2014, a empresa Bravo Comunicações DJT Limitada, ME, objetivando a prestação de serviços de assessoria em propaganda e marketing. Considerando o dever constitucional de fiscalização do vereador, requeiro ouvido o plenário se oficie ao excelentíssimo prefeito municipal para que, através da secretaria competente, encaminhe esta Casa de Leis cópia dos contratos existentes entre a Prefeitura e a empresa Bravo Comunicação DJT Limitada ME, objetivando a prestação de serviços de assessoria em propaganda e marketing. Requeiro também que encaminhe os demais contratos existentes com outras empresas, caso existam, cujo objeto seja a prestação de serviços de assessoria em propaganda e marketing. 6 de abril de 2015, Carlos Eduardo Assunção. Está em discussão o requerimento 80 de 2015. Está em votação
o requerimento 80 de 2015. Quem concorda, permaneça sentado. Quem discorda, levanta-se. Requerimento Aprovado. 81 de 2015. Desculpe. Considerando a necessidade de recapeamento de diversas ruas em nosso município, considerando também a necessidade da existência de um cronograma de recapeamento de ruas em nosso município, considerando que a rua José Ronque, no bairro Jardim Bandeirantes, necessita urgente de reparos, conforme comprovam as fotos em anexo, requeiro ouvir do plenário se oficia ao senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, providencie os devidos reparos no asfalto da rua José Ronque, mais precisamente na esquina com a rua Dom Pedro I. 6 de abril de 2015, Carlos Eduardo Assunção. Está em discussão o requerimento 81 de 2015. Está em votação o requerimento 81 de 2015. Quem concorda, permaneça sentado. Quem discorda, levanta-se. Aprovado. Moções. Moções. Em conformidade com o inciso 4º do parágrafo 1º do artigo 229 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Tietê, requeremos a consignação nos anais desta Casa de moção de congratulações aos corretores de imóveis Valdemar dos Santos Filho, José Adriano Sutilo e Edivaldo Luiz de Moraes, pela homenagem recebida do Conselho Regional dos Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo, 2ª Região. O Conselho Regional dos Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo, 2ª Região, realizou no último dia 12 de fevereiro, na Câmara Municipal de Piracicaba, uma solenidade para atestar a idoneidade dos corretores de imóveis da região que, com 15 ou mais anos de inscrição e em exercício na profissão, não apresentaram nenhuma pontuação negativa em seu prontuário. Entre quase uma centena de corretores de imóveis homenageados, 3 deles são do nosso município, sendo eles Valdemar dos Santos Filho, José Adriano Sutilo e Edivaldo Luiz de Moraes. Certamente, a atuação desses corretores é motivo de orgulho e exemplo para outros profissionais das mais diversas carreiras e merece ser destacada não só pelo Conselho de Profissionais a que pertencem, mas também pela população do município em que trabalham, aqui representada pela Câmara Municipal. Autoria Júlio Coan, Sidney Machado, Sandra Takakura, João Martellini e Pedro Campos. Está em discussão... Em razão da moção número 11 de 2015 ser da autoria deste presidente, passo a presidência ao vice-presidente Júlio César Coan para que o mesmo conduza a discussão e votação da moção. Está em discussão a moção número 11 de 2015. Continua em discussão. Está em votação a moção número 11 de 2015. Quem concorda permanece sentado, quem discorda levante-se. Aprovado. Devolvo os trabalhos ao presidente Dr. Pedro. Moção 13 de 2015. 12? Moção 12 de 2015. Em conformidade com inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 229 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Tietê, requeremos a consignação nos anais desta Casa de moção de repúdio à medida provisória número 664 de 2014, de autoria da Presidência da República. A medida provisória MP
664 de 2014, publicada no Diário Oficial da União, do dia 30/12 de 2014, trouxe significativas mudanças na legislação previdenciária. A partir de agora, o acesso da população a uma série de benefícios do INSS ficará mais rigoroso, entre eles a pensão por morte. Todos os segurados poderão instituir pensão por morte se deixarem dependentes, sendo que o benefício independia de carência até o advento da medida provisória 664, de 30/12 de 2014. Desde então, o artigo 25 da Lei 8.213/91 passou a exigir carência de 24 recolhimentos mensais para a concessão da pensão por morte como regra geral, salvo raras exceções. Muito pior ainda do que a instituição da carência são as novas regras instituídas pela medida provisória em questão para o cálculo do benefício. Anteriormente, a pensão por morte era paga no mesmo valor da aposentadoria que o segurado recebia, ou aquela a que teria direito se estivesse aposentado por invalidez na data do seu falecimento, que seria 100% do salário de benefício. Entretanto, a MP, medida provisória 664 de 2014, alterou a redação do artigo 75 da Lei 8.213/91, que passou a prever que o valor mensal da pensão por morte corresponde a 50% do valor da aposentadoria que o segurado recebia, ou daquela que teria direito se estivesse aposentado por invalidez na época de seu falecimento. Acrescido de tantas cotas individuais de 10% no valor da mesma aposentadoria, quantos forem os dependentes do segurado, até o máximo de 5%, assegurando o valor de um salário mínimo no total, vez que se cuida de benefício previdenciário que substitui a remuneração do segurado. A cota individual de 10% da pensão por morte irá ainda cessar com a perda da qualidade de dependente, não se revertendo em favor dos demais beneficiários. Outra mudança significativa, mas muito pior também, é com relação ao período de pagamento da pensão por morte pelo regime geral da Previdência. Antes da edição da MP 664/2014, a pensão era vitalícia. Agora passou a ser temporária por 3, 6, 9, 12, 15 anos ou vitalícia, a depender da expectativa de sobrevida do dependente, aferida no momento do óbito do instituidor segurado, ou seja, para um beneficiário com expectativa de vida de 55 anos, o benefício será por 3 anos apenas. Um governo que se diz democrático jamais poderia ter optado por instituir, através de medida provisória, alterações tão significativas que afetam diretamente milhões de brasileiros, sem discussão nenhuma com a sociedade, através do Congresso Nacional. Requeremos, outro sim, que seja dada ciência dessa moção à excelentíssima senhora Dilma Rousseff, digníssima presidente da República, ao excelentíssimo senhor Eduardo Cunha, digníssimo presidente da Câmara dos Deputados, e ao excelentíssimo senhor Renan Calheiros, digníssimo presidente do Senado Federal. 6 de abril de 2015, Sandra Takakura, Júlio Coan, Sidney Machado, João Martellini e Pedro Campos. Está em discussão a moção número 12 de 2015. Peço a palavra, senhor Com a presidente. palavra, nobre vereadora Sandra Takakura. Apesar de lido na íntegra a moção,
não se tem muito o que se discutir, porque ela, por si só, se explica. Mas eu pedi a palavra para dizer que até pode ser que não seja tão valorizada o motivo dessa moção, mas outros benefícios, outras gratificações estão sendo tirados do governo, do povo brasileiro, simplesmente pela irresponsabilidade, falta de planejamento do Poder Executivo Federal. Porque eles não planejaram bem, eles não administraram como deveria, e agora nós estamos pagando a conta. Como se não bastasse aumentar a energia elétrica, aumentar o imposto sobre todos os produtos industrializados, a combustível, ainda agora, nem morrendo, você pode garantir uma pensão como era antigamente para seus dependentes. A gente vê assim que é um absurdo. Se a pessoa é presa, a pessoa recebe o auxílio previdenciário, que é bem poupudo, né? Agora, quando morre dignamente, cumpriu todos os anos trabalhando, ou não, aposentado ou não, deixa essa pensão, ela reduzida pela metade, tendo outros agravantes ainda no cálculo dos dependentes. Então, eu peço que todos os colegas assinem essa moção e que também o nobre presidente possa encaminhar a outras câmaras municipais pedindo apoio para que também se pronunciem em relação a isso. Era só o que eu tinha a falar. Obrigada. Continua em discussão a moção número 12 de 2015. Está em votação a moção número 12 de 2015. Quem concorda, permaneça sentado. Quem discorda, levanta-se. Aprovado. Agora sim, a moção 13 de 2015. Em conformidade com o artigo 4º do parágrafo 1º do artigo 229 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Tietê, requeremos a consignação nos anais desta Casa de moção de congratulações às senhoras Gisele de Souza e Fernanda de Oliveira Lopes pela imensa coragem e determinação empregadas em uma ocorrência de furto no município de Tietê no dia 26 de março. As cidadãs Gisele de Souza e Fernanda de Oliveira Lopes, no último dia 26 de março, por volta das 13h55, depararam-se com a senhora Maria Angélica Canavese Soares, que havia acabado de ser vítima de furto qualificado pela área central de Tietê. Foi subtraído da senhora Maria a carteira com documentos, talão de cheques e dinheiro. No momento em que se depararam com a situação, ambas visualizaram o autor do crime evadindo-se do local em uma bicicleta. Gisele e Fernanda adentraram no carro pertencente a uma delas e passaram a acompanhar o suspeito, a todo momento tentando pará-lo. Enquanto a condutora dirigia, a passageira entrava em contato com a polícia militar, indicando o sentido que seguiam e as características do suspeito pelo furto. Já pelo bairro Santa Cruz, o suspeito adentrou uma área verde perto de uma ponte. Neste momento, Gisele e Fernanda perderam o suspeito de vista. Todavia, a polícia militar chegou nesse exato momento no local e cercou o suspeito, logrando êxito em detê-lo com o dinheiro. A carteira com documentos e talão de cheques da vítima também foi localizada.
Estava próximo ao local onde o suspeito foi detido. O suspeito foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Tietê, onde foi lavrado BOPC de furto qualificado, flagrante e permaneceu à disposição da Polícia Civil. As cidadãs reconheceram o autor do furto, bem como acompanharam todo o decorrer do flagrante no plantão policial, sendo qualificadas como testemunhas de ocorrência. Se não fosse a coragem e determinação de ambas, Gisele e Fernanda, provavelmente não seria possível realizar a prisão do suspeito, haja vista que a própria vítima ainda não havia entrado em contato com a polícia militar e, segundo ela, nem iria. Requeremos, outro sim, que seja dada ciência dessa moção às homenageadas em seus respectivos endereços: Gisele de Souza, Rua Antônio Lisier, número 50, bairro Paraíso, Tietê, São Paulo, e Fernanda de Oliveira Lopes, Rua Antônio Lisier, 56, bairro Paraíso, Tietê, São Paulo. Júlio Coan, Sidney Machado, Sandra Takakura, João Martellini e Pedro Campos. Está em discussão a moção número 13 de 2015. Está em votação a moção número 13 de 2015. Quem concorda, permaneça sentado. Quem discorda, levanta-se. Aprovado. Não havendo mais matérias para o expediente e não havendo nenhum vereador inscrito para fazer uso da palavra livre, não esgotado o tempo do expediente, faremos uma pausa antes do início da ordem do dia, conforme prevê o artigo 157, parágrafo único do Regimento Interno. Solicito à senhora secretária que proceda com a verificação de presença para que possamos passar para a ordem do dia. Adriano Aronque. Carlos Eduardo Assunção. Presente. João Batista Martellini Filho. Presente. Júlio César Coan. Presente. Lauro Paladini Neto. Maria da Conceição Dalbó Vieira. Presente. Pedro Souza Campos Neto. Presente. Sandra Maria Ferreira Vaz Takakura. Presente. Sidney Machado dos Santos. Presente. Havendo número regimental, solicito à senhora secretária que proceda com a leitura do primeiro projeto que será discutido e votado na presente ordem do dia. Projeto de Lei 05 de 2015. Dispõe sobre a alteração do artigo 2º, e parágrafo 1º e artigo 5º, ambos da Lei Municipal número 3.431/2014, que dispõe sobre a concessão de recursos financeiros para estudantes matriculados em cursos técnicos profissionalizantes, superiores, pós-graduação e da outras providências. Data da entrada, 17/3/2015. Poder Executivo. Está em discussão o projeto de lei número 5 de 2015. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o nobre vereador João Martellini. Senhor presidente, nobres colegas, demais funcionários, pessoas que nos honram assistindo a essa presente sessão. Esse projeto de lei do Poder Executivo visa aumentar a faixa de cobertura pela Secretaria de Educação de 80% a 85% do transporte escolar. O prefeito, se não me falha a memória, em sua campanha, ele tinha prometido 100% gratuito do transporte escolar. Mas depois ele resolveu bancar somente 80%. E agora está passando para 85%. Eu acho que o ideal seria ele cumprir a promessa dele e passar os 100%. Como nós não podemos fazer isso, vamos aprovar mais 5% que está vindo neste momento. Muito obrigado. Continua em discussão o projeto de lei número 5 de 2015. Está em votação o projeto de lei número 5 de 2015. Quem concorda, permaneça sentado. Quem discorda, levanta-se. Aprovado. Segunda votação, discussão e votação.
Projeto de Lei Complementar 07 de 2015. Altera o inciso 1º do parágrafo 3º do artigo 87 da Lei Complementar 11 de 2014, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do município de Tietê e da outras providências. Data da entrada, 18/2 de 2015. Autoria, Poder Executivo. Está em discussão, em segundo turno, o projeto de lei complementar número 7 de 2015. Está em votação, em segundo turno, o projeto de lei complementar número 7 de 2015. Quem concorda, permaneça sentado. Quem discorda, levanta-se. Aprovado em segundo turno. Projeto de Lei Complementar 08 de 2015. Altera os parágrafos 2º e 3º do artigo 96 da Lei Complementar número 11 de 2014, de 20 de maio de 2014, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do município de Tietê e da outras providências. Data da entrada, 18/2 de 2015. Autoria, Poder Executivo. Está em discussão, em segundo turno, o projeto de lei complementar número 8 de 2015. Está em votação, em segundo turno, o projeto de lei complementar número 8 de 2015. Quem concorda, permaneça sentado. Quem discorda, levanta-se. Aprovado em segundo turno. Primeira discussão e votação. Projeto de Lei Complementar 38 de 2014. Altera o inciso 2 do parágrafo 2º do artigo 37 da Lei Complementar 13 de 2014, de 11 de junho de 2014, que dispõe sobre a estrutura do plano de cargos, carreiras e vencimentos dos servidores públicos do município de Tietê e da outras providências. Data da entrada, 1/12 de 2014. Autoria, Poder Executivo. Está em discussão, em primeiro turno, o projeto de lei complementar número 38 de 2014. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o nobre vereador, Dr. João Martellini. Senhor presidente, nobres colegas, funcionários e demais pessoas. Este projeto aqui visa fazer uma alteração num cargo que o Poder Executivo criou, que se chama assessor técnico para a Secretaria de Finanças. Este cargo tinha como exigência, e tem até hoje, um nível superior. E por esse projeto que nós estamos votando aqui, o prefeito quer tirar a exigência do nível superior e passar para a exigência tão somente de nível técnico. Eu sou contra essa alteração. Eu sou a favor que se mantenha a exigência do nível superior. Então, eu vou votar contra. Continua em discussão, em primeiro turno, o projeto de lei complementar número 38 de 2014. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o nobre vereador Carlos Eduardo. Eu faço minhas a palavra do Dr. João Martellini, porque eu acho que a gente tem que valorizar cada vez mais, né, o funcionário público. Uma vez que esse cargo foi criado para uma pessoa de nível superior e é uma responsabilidade tremenda na parte administrativa, principalmente nessa área, eu gostaria de debater mais esse projeto de lei complementar. Então, eu pediria um adiamento por 3 sessões. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, com a palavra, o nobre vereador, Dr. João Martellini. Eu acho que é o seguinte, senhor presidente, esse projeto está há um bom tempo aqui na casa, já deu para a gente analisá-lo exaustivamente. Então, eu sou contra a mudança de votação para outro dia. Eu vou votar contrário. Realmente esse projeto está na casa desde o dia 1º de dezembro de 2014. Mas, atendendo ao pedido do novo vereador Carlos Eduardo, eu vou colocar em votação o pedido do adiamento da votação. E, desta forma, os vereadores poderão se manifestar. Então, está em votação o pedido de adiamento por 3 sessões da votação do projeto de lei complementar número 38 de 2014. Quem concorda, permaneça sentado. Quem discorda, levanta-se.
Então, nós temos 3 votos a favor do adiamento. Seriam necessários 5. Então, desta forma, continua hoje em votação. Vamos dar, então, continuidade à votação do projeto de lei complementar 38 de 2014. Estamos ainda na fase de discussão. Está ainda em discussão em primeiro turno, o projeto de lei complementar número 38 de 2014. Agora está em votação, em primeiro turno, o projeto de lei complementar número 38 de 2014. Quem concorda, permaneça sentado, e quem discorda, levanta-se. Um projeto rejeitado, com 3 votos favoráveis dos vereadores Lauro, Maria Conceição e Carlos Eduardo. Em primeiro turno. Projeto de lei complementar 40 de 2014. Dispõe sobre a criação de cargos de provimento em comissão, denominado diretor de Departamento de Administração e Gestão, vinculado à Secretaria de Serviços, e altera dispositivos da Lei Complementar 02 de 2014, de 31 de março de 2014. Data da entrada, 8/12 de 2014, autoria Poder Executivo. Está em discussão, em primeiro turno, o projeto de lei complementar número 40 de 2015. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o nobre vereador Dr. João Martellini. Senhor presidente, nobres colegas, funcionários e demais pessoas que nos assistem. Nós aqui, durante a reestruturação administrativa, já criamos uma quantidade enorme de cargos de diretores. Inclusive, o prefeito pretendia ter criado uma quantia maior ainda, nós fizemos uma redução razoável, e mesmo assim já ficou um número muito grande. Então, eu acho que nós temos muitos diretores nessa prefeitura. A cidade de Tietê e o município são pequenos demais para tantos diretores. E um cargo de diretor hoje, que é um cargo de confiança, tem um salário muito alto, que onera muito o nosso município, sem necessidade de tantos. Eu seria a favor de reduzir mais ainda essa quantidade de diretores que nós temos. Então, eu vou votar contra a criação, porque acho que chega de cargo de diretor por uns bons anos para Tietê. Continua em discussão, em primeiro turno, o projeto de lei complementar número 40 de 2014. Está em votação, em primeiro turno, o projeto de lei complementar número 40 de 2014. Quem concorda, permaneça sentado. Quem discorda, levanta-se. Rejeitado em primeiro turno, com os votos favoráveis dos vereadores Raul Paradini, Maria Conceição Dalbó e Carlos Eduardo Assunção. Projeto de lei complementar 04 de 2015. Altera os incisos 1 e 2 do artigo 52 da Lei Complementar 12 de 2014, que institui o Estatuto do Magistério Público Municipal de Tietê. Data da entrada, 9/2 de 2015, autoria Poder Executivo. Está em discussão, em primeiro turno, o projeto de lei complementar número 4 de 2015. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o nobre vereador Dr. João Martellini. Senhor presidente, nobres colegas, funcionários e demais pessoas que nos assistem. Eu quero dizer que, por ocasião da primeira versão do Estatuto do Magistério, ficou avançado com a comissão de professores, na época, que 100% dos cargos em comissão seriam ocupados por professores efetivos. Depois, não sei se com a concordância ou sem a concordância, né, na segunda versão do Estatuto, veio com uma alteração, considerando 80% por efetivos e 20% de livre nomeação pelo Executivo. E agora, com esse projeto, o Executivo pretende inverter, passar 15% só de efetivo e 85% de livre nomeação. Eu, com todo o respeito ao nobre secretário de Educação aqui presente, que sabe que nós sempre estivemos prontos a atender todos os projetos que vieram da educação desde o início
desse presente mandato. Aprovamos todos, inclusive muitos em sessões extraordinárias, em regime de urgência, né? Nos dedicamos aí finais de semana para poder aprovar projetos que teriam que ser implantados nos inícios aí dos exercícios escolares. Fizemos tudo e fazemos tudo o que podemos para a educação. Mas, neste caso em particular, eu sou contra essa alteração, né? Porque eu acho o seguinte, nós não podemos beneficiar a livre nomeação em detrimento do efetivo que prestou concurso, senão nós podemos correr o risco de ter um professor, veja bem, aprovado no concurso público, ser chefiado por um outro que não foi aprovado, por um outro que foi reprovado. Então, veja que situação mais contraditória que nós podemos ter. Um professor que estudou, que foi aprovado no concurso, acabar sendo chefiado por um professor que não foi aprovado nesse concurso. Então, com todo respeito ao senhor secretário que está aqui, e essa vez eu vou votar contra. Primeira vez, secretário. Muito obrigado. Continua em discussão, em primeiro turno, o projeto de lei complementar número 4 de 2015. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o nobre vereador Carlos Eduardo. Senhor presidente, sabemos que a educação é fundamental, né, para que o município tenha uma boa gestão, que a saúde seja importante, que todas as secretarias são importantes, e principalmente a área educacional. Então, em respeito ao professor Asinaldo, que sempre me procurou, até me questionou da importância desse projeto de lei complementar, então, eu sei da capacidade do professor Asinaldo, que sempre acontenta a nossa população. Eu sempre bato lá na secretaria, acho que toda semana, e a gente sempre se debate ali, se conversa. Eu tenho acompanhado o trabalho dele, o trabalho do João Carlos, né, que são secretários exemplares para o nosso município. Então, eu vou dar esse voto de credibilidade à Secretaria de Educação. Continua em discussão, em primeiro turno, o projeto de lei complementar número 4 de 2015. Eu gostaria apenas de colocar minha opinião. O professor Asinaldo, aqui presente, sabe da minha opinião, já conversamos pessoalmente. Como presidente hoje, eu não vou votar, só se for necessário, porque eu só voto mesmo quando há um empate. Mas a minha posição o professor já conhece. E ela ficou explícita também no requerimento que fiz, pedindo que, se não havia o número suficiente de pessoas interessadas do efetivo, talvez fosse porque o salário não estivesse a contento, e sugeri, inclusive, o aumento de salário. E fiquei feliz nessa reunião que tivemos agora há pouco. O professor Asinaldo falou aí dos 10% que pode ser que venha, né, a mais aí, que mencionou alguma coisa, isso? Do PIB. 10% do PIB. Que, tendo 10% do PIB, o professor também é a favor. Declarou lá dentro do aumento de salário. Vamos cobrar lá, hein? Depois a gente conversa. Mas, continuando em discussão, bom, agora já vamos para a votação. Está em votação, em primeiro turno, o projeto de lei complementar número 4 de 2015. Quem concorda, permaneça sentado. Quem discorda, levanta-se. Rejeitado em primeiro turno, com os votos favoráveis do vereador Lauro Paradini, da vereadora Maria Conceição Dalbó e do vereador Carlos Eduardo Assunção. Não havendo mais matérias para serem aprovadas na ordem do dia, está aberto o período para explicação pessoal sobre os projetos discutidos e votados na ordem do dia. Não havendo nenhum vereador inscrito para fazer uso da explicação pessoal, eu agradeço a presença de todos e convoco os nobres vereadores para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 14 de abril de 2015, terça-feira, às 20 horas. Está encerrada a presente sessão.